início do mês de julho, tivemos uma excelente notícia que mais um paciente havia sido curado da AIDS, da infecção pelo HIV. Será que a gente já chegou nesse momento da cura? Dá para garantir isso? Depois da vinheta eu vou explicar um pouquinho melhor esse processo para vocês. Oi, gente! E aí, tudo bem? Bom, ficamos sabendo então da cura da AIDS. Um paciente se curou da infecção pelo vírus HIV. Será que a gente está nesse ponto da cura? Bom, em primeiro lugar, eu acho interessante a gente entender a diferença entre ter o HIV e ter a AIDS. Na realidade, a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela não é uma doença, ela é uma síndrome, ou seja, uma condição, um conjunto de sinais, de sintomas que podem ser decorrentes da infecção pelo HIV. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Quando as pessoas pegam o vírus, ele pode ou não desenvolver HIV. Na realidade, a infecção pelo HIV atinge o sistema de defesa do nosso organismo e com o tempo, se essa infecção progredir, ela pode levar à AIDS. E no momento que o paciente desenvolve a AIDS, ele já tem uma série de outras doenças associadas em função da queda da sua imunidade. Nem todo mundo que tem o HIV, então, vai desenvolver a AIDS, principalmente se essa pessoa estiver fazendo os seus cuidados e estiver tomando o coquetel. O coquetel mais atual, ele é constituído de 3 medicamentos chamados de antirretrovirais. Eu sugiro que, se vocês tiverem alguma dúvida, procurem a aula sobre o HIV lá no nosso curso de vírus no canal. Bom, é por conta dessa diferença do estar infectado pelo HIV e de desenvolver a AIDS que a gente não chama mais as pessoas de aidéticas. Aliás, isso tem uma conotação ruim, porque traz um estereótipo desnecessário para as pessoas. Antigamente, não se sabia exatamente como que a doença era passada de uma pessoa para outra, e isso causava uma certa aflição das pessoas estarem próximas a quem tinha o HIV. Hoje a gente já sabe que isso não é para acontecer e, inclusive, as pessoas que estão em tratamento, elas podem ter uma carga viral indetectável, ou seja, tão pequena que não é detectável nos exames. Nesse momento, as pessoas não transmitem o HIV. Então, quando a gente tem um resultado positivo para a infecção do HIV, a gente diz que essas pessoas são soropositivas e não mais aidéticos. Eles podem ou não desenvolver a AIDS. Esse lance da transmissão ele é bastante interessante, porque já está comprovado que as pessoas que têm carga indetectável do vírus não conseguem transmitir o vírus nas relações heterossexuais. E estudos mais recentes têm mostrado, têm trazido evidências de que não acontece a transmissão também nas relações homossexuais, principalmente de homens. Bom, eu acho um tema extremamente relevante a gente falar sobre a cura da AIDS, por conta das estatísticas. Apesar do desenvolvimento da AIDS ter reduzido em 33% até 2018, o número de infecções por HIV subiu um pouco nos últimos anos, em torno de 21%. Isso se deve a vários fatores, inclusive o fato das pessoas terem esquecido de se preservar, porque não é mais um assunto tão falado, né? Então isso faz com que as pessoas acabem desleixando um pouco dos cuidados básicos para prevenir a infecção pelo vírus. Então vamos falar um pouquinho sobre o estudo que foi feito e qual é o resultado obtido através desse estudo. Então vamos lá entender o que aconteceu nesse estudo. Ele foi desenvolvido na Unifesp pelo pesquisador Ricardo Dias. No estudo foram selecionados 30 voluntários que já tomavam os antirretrovirais normais. Esses caras, eles tinham carga indetectável por conta de estarem fazendo o tratamento padrão com os antirretrovirais. Esses 30 voluntários foram divididos em 2 grupos. Um dos grupos, que é o que teve bastante sucesso, teve um tratamento que, além daquele mais comum que já havia sido aplicado, eles estavam tomando mais 2 antirretrovirais. Um chamado dolutegravir e o outro chamado Maraviroc. O dolutegravir é um medicamento dos mais eficientes que tem no combate ao vírus.
E o Maraviroc, ele tem uma característica interessante, que é de fazer o vírus sair do seu estado de latência. Os vírus, o HIV, em determinados momentos, eles se escondem em algumas células do nosso organismo, cérebro, intestino, nos ovários, e eles ficam ali escondidos. Os pesquisadores chamam esses lugares de reservatórios ou ainda de santuários. Então eles ficam lá quietinhos, não chega medicamento de forma eficiente ali, ele tá lá quietinho, bonitinho, só esperando o momento que ele pode começar a se replicar novamente. E o Maraviroc, ele tem a capacidade de tirar o vírus desse estado, de se mostrar. Quando o vírus se mostra, o medicamento consegue agir com mais eficiência. Os pacientes também tomaram doses de nicotinamida, que nada mais é do que a vitamina B3. Essa vitamina, ela também ajuda a fazer o vírus sair desse estágio de latência dentro das células, que são os santuários. Eles também tomaram aranofina. A aranofina é um medicamento antirreumático na realidade, e ela é interessante, ela é chamada de sal de ouro, e ela é interessante porque ela faz com que as células que estejam infectadas sejam eliminadas. Ela consegue causar a destruição, a autodestruição das células que estão infectadas. Bom, além desses medicamentos que têm uma função mais direcionada ao vírus, eles também tomaram vacinas de células dendríticas. As células dendríticas, elas são células presentes no nosso sistema imune inato. O sistema imune inato, ele age contra qualquer patógeno que entra dentro do nosso organismo. E qual é a função dessas células? Eles fagocitam, ou seja, eles englobam o agente invasor, o patógeno, e eles fazem a apresentação desse patógeno para o sistema imune adaptativo, a segunda fase do nosso sistema imunológico, que é um pouco mais específica. Então, as células dendríticas, elas são chamadas de células apresentadoras de antígenos, justamente por mostrarem qual é o antígeno para células específicas, que são os linfócitos TCD8. Então, o que aconteceu? Eles tomaram essas vacinas dendríticas, que na realidade foram vacinas fabricadas a partir dos monócitos do próprio paciente e das proteínas virais do próprio paciente. Então, era algo que o corpo já estava habituado. Bom, enfim, o resultado disso tudo foi que a carga viral realmente diminuiu e um homem de 35 anos está sem sinais do vírus no organismo dele há 57 semanas. Além disso, os exames desse cara mostram uma diminuição no número de anticorpos que são produzidos contra o HIV. Se o corpo não está mais produzindo anticorpos, é muito provável que não tenha mais o vírus lá dentro. Bom, a gente espera que isso seja de fato um avanço muito importante na cura contra a AIDS. Mas é importante a gente lembrar que o fato da gente se preservar, o uso de camisinha, o uso de seringas descartáveis e todo o cuidado que é necessário precisa continuar, porque a gente diminuindo o número de infectados, a gente diminui a circulação do vírus. Isso é muito importante. Bom, a gente espera que esses resultados sejam de fato o passo para a cura da AIDS. Mas a gente tem que lembrar que são estudos preliminares ainda. Não dá pra gente garantir que a AIDS tem cura. Por isso, gente, é muito importante continuar com a prevenção para evitar a infecção. De qualquer forma, tudo que a gente tem até hoje, todo o avanço em medicamentos, em tratamentos, já são suficientes para a AIDS não ser mais uma epidemia. Então hoje vive-se muito bem. É claro, os medicamentos eles causam inflamação e alguns desconfortos. O ideal mesmo é a gente prevenir para não adquirir o vírus. Mas o tratamento que a gente tem hoje em dia já é suficiente para reduzir demais a carga viral e fazer com que a expectativa de vida aumente. Várias pesquisas para a cura da AIDS já foram feitas. Inclusive, em 2002 e em 2019, tivemos dois casos famosos, que foi o paciente Berlim e o paciente Londres.
Ambos que tinham câncer fizeram tratamento de quimioterapia e transplante de medula e eles tiveram ausência na carga viral depois desse tratamento. É claro, né, são casos extremamente específicos, tanto é que a reprodução do tratamento em outros pacientes não deu certo. Outra pesquisa que está em andamento é dos nanocristais. A ideia é que essas partículas carreguem o medicamento, o antirretroviral, para aquelas células que são os santuários, os reservatórios, onde o vírus fica escondido. Quem sabe ela já não é um tratamento promissor também para ajudar a eliminar a carga viral. Também chegou a ser desenvolvida uma vacina de adenovírus contra o HIV. O adenovírus é um vírus muito parecido com o vírus da gripe e não causa grandes males na gente, só que a vacina não teve sucesso. Quando ela foi para a fase de teste em humanos, ela mostrou que não era eficiente, porque o número de indivíduos contaminados que haviam tomado a vacina era praticamente o mesmo do número de indivíduos contaminados que não haviam tomado a vacina. Então ela ficou aí esquecida, essa vacina não deu certo, infelizmente. Então é torcer agora para que essa pesquisa realizada pela Unifesp seja aí o ponto de partida para a cura da AIDS. Vamos torcer para que isso aconteça. Mas não esqueçam de se preservar, usa camisinha. Beijo, até a próxima!